Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui com o professor Sebastião Júnior. E hoje um tema extremamente importante para você que está estudando, se preparando ou mesmo resolvendo as suas listas de exercício e se deparou com esse tema, pH. Então, hoje nós iremos abordar essa temática e, é claro, nós iremos dar um enfoque tanto nos conceitos como também a parte do cálculo. Este que vos fala é o professor Sebastião Júnior, professor de Química do Instituto Federal Campus de Itapipoca, e é como eu sempre digo, se você não gosta de Química, você não é normal. Eu dedico essa aula aos meus estudantes, meus alunos do curso de Química, né, aqui do Instituto Federal Campus Itapipoca, curso de Mecânica e Edificações, que vão com certeza fazer um uso muito bom e estão ansiosos por essa videoaula de pH. Então, vamos lá. Antes de mais nada, sobre o que iremos falar nessa aula de hoje? Bem, o universo de ácidos e bases ele é muito amplo. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos restringir o nosso assunto. Mas não podemos deixar de falar, de um modo bem geral, dessas substâncias tão importantes e tão estudadas pela química. Vejamos então. Existem três grandes teorias sobre ácidos e bases. São as principais teorias. Temos a teoria de Arrhenius, que é a mais antiga, data de 1884, e que define que ácido é toda substância que libera íons H+, também chamada de prótons, e base é toda substância que libera íons OH-, isso quando estão dissolvidos em água. Essa teoria é a teoria base que nós iremos estudar hoje. Por isso essa aula ela não aborda por completo toda a temática de ácidos e bases. Iremos explorar especificamente o conceito de pH, mas inevitavelmente precisamos falar sobre ácidos e bases, tá? Mas iremos focar na teoria de Arrhenius. Porém, deve-se sempre lembrar da existência de duas outras teorias mais abrangentes que a de Arrhenius e que nós não iremos abordar aqui, mas, claro, é importante que vocês estudem. A teoria de Bronsted-Lowry, que é uma teoria desenvolvida no início ali do século XX, e que ela define que todo ácido é uma espécie que doa prótons, e base é toda espécie que recebe prótons. E, finalmente, a teoria de Lewis, né, que define ácido como espécies que recebem pares de elétrons e bases, espécies que doam pares de elétrons. Muito bem, a teoria de Arrhenius, como disse, é a mais simples e é somente sobre ácidos e bases de Arrhenius que nós iremos tratar hoje nessa aula. E aqui está essa pessoa mencionada, Arrhenius, que além de tudo é um grande cientista, um grande químico, cujas teorias, cujas hipóteses até hoje são utilizadas na química e serviram de base para outras teorias mais elaboradas. Assim, ácido de Arrhenius, o que é? É uma espécie que em água reage e libera o íon H+, conhecido como próton. Aqui nós temos um exemplo bem clássico. O HCl, o cloreto de hidrogênio, é um gás que, quando se dissolve em água, forma o chamado ácido clorídrico, pois libera o íon H+, que é o próton que nós acabamos de mencionar, e o íon cloreto. Ou seja, a espécie que libera próton em solução é um ácido de Arrhenius. No entanto, a melhor representação para essa reação é a que coloca o cloreto de hidrogênio reagindo com água, mas formando não o próton, formando esse íon H3O+, que é conhecido como íon hidrônio. Mas, professor, por que essa representação ela é melhor? Percebam a mudança. Ela é melhor porque hoje é de consenso geral que o íon próton, o íon H+, ele não é um íon estável em solução aquosa e a tendência natural dele é de reagir com água do meio, formando o íon H3O+. Na verdade, formam-se vários outros íons. No entanto, o íon H3O+, o íon hidrônio, que aqui está representado por essas figuras, né? Próton mais molécula de água, forma quem? H3O+. Aqui está a estrutura dele, tá? É um consenso entre os químicos que essa espécie aqui
predomina em solução aquosa e não esta. Portanto, iremos adotar esta representação aqui, muito embora seja possível que vocês encontrem esta aqui, tá? Mas ao encontrar esta, não esqueçam que aqui é apenas uma simplificação do íon liberado pelo ácido. A melhor representação é esta aqui, tá? Temos aqui um outro exemplo, né? No caso aqui, o ácido sulfúrico, sofrendo o mesmo fenômeno, chamado de ionização, e liberando o íon H+ em solução, tá? Então, de um modo geral, ácidos de arrênio são espécies do tipo HY, onde esse X aqui está representando o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, aqueles hidrogênios que vão ser ionizados pela água e serem liberados na solução, tá? Então, todo ácido de arrênios é uma espécie que contém hidrogênios ionizáveis. E quanto às bases? Ora, as bases são aquelas espécies que em água reagem e liberam o íon hidróxido. Então, temos aqui um exemplo clássico também, que é o caso do hidróxido de sódio, uma substância sólida. Ao se dissolver em água, vai liberar o íon sódio e o íon hidróxido. É esse íon hidróxido aqui que confere as características básicas das substâncias que são as bases de arrênios. Outro exemplo, temos o hidróxido de magnésio, reagindo com água, também formando, liberando o íon magnésio e dois íons OH-. Então, de um modo geral, as bases de arrênios são espécies, são hidróxidos de metais. Ou seja, esses hidróxidos aqui são os íons hidróxidos que, ao sofrerem dissociação, vão para o meio e conferem a essa substância a característica básica que lhe é característica. Espera aí, mas é impressão minha ou vejamos? Vamos pensar um pouco. O ácido vai liberar o íon H+, correto? O íon H3O+, como nós vimos, é a melhor prestação, mas vamos deixar o H+ só para simplificar. E a base libera o OH-, correto? Mas espera aí, se você juntar esses dois íons, o que você vai ter como produto? Pensa um pouco. Ora, H+ e o OH- vai formar água. Espera aí, então quer dizer que no meio de tudo isso, ácido e base ainda tem algo relacionado diretamente com a água, se a gente parar para pensar, que são os íons, liberados por ácidos e bases, que ao se combinarem formam água. Então quer dizer que a água ainda vai ser uma substância que nós iremos falar, que vai ter importância nos estudos de ácidos e bases? Sim, com certeza. Em breve nós voltaremos a falar sobre a água e vocês finalmente vão poder compreender a importância dessa substância. Claro que de modo bem breve, pois não é o nosso objetivo, não é o tema principal de hoje. E finalmente, depois dessas definições bem rápidas, bem breves sobre ácidos e bases, a pergunta principal, O que é pH? Ora, pH é um exemplo de aplicação da chamada função P. Função P, o que é isso? Função P é toda função definida como Px igual a menos log de x, ou seja, o menos logaritmo base 10 da espécie, da variável x. Então, a função P é uma função muito útil, muito aplicada na química e em algumas outras ciências, logicamente. Especialmente na química, ela é muito conhecida, muito aplicada e ela também é muito prática. Geralmente, quando se usa a função P para alguma medida, o resultado são números práticos que facilitam a vida e os cálculos, porque ou você está, no caso esse x, ou ele é um valor muito grande ou ele é um valor muito pequeno, de modo que quando você aplica o logaritmo de base 10, a tendência é diminuir a escala desses números e obter-se, então, valores mais fáceis de serem calculados. As duas funções P mais conhecidas e mais importantes da química, com certeza, são o pH e o pOH. Finalmente, chegamos ao pH. Então, se aplicarmos a definição P de x igual a menos log de base 10 de x, pH seria o quê?
menos log de base 10 do íon H3O+, esse H aqui relativo a próton. E o POH menos log de base 10 de OH-, ou seja, o pH está associado ao íon H3O+, ao íon hidrônio, e o POH ao íon hidróxido. Ou seja, pH é conhecido como potencial hidrogeniônico da solução, e ele é muito aplicado para as determinações de acidez de substâncias. Já o pOH é o potencial hidroxiliônico da solução, e a sua finalidade é para os estudos de basicidade. Tá? A escala de pH ela foi inventada por volta de 1909 pelo químico Søren Sørensen. Esse químico, na verdade, ele fazia vários estudos sobre fermentação de cervejas, etc. Ou seja, estava associado com micro-organismos. Ele percebeu, nos estudos que ele desenvolveu, que a acidez era determinante de uma série de propriedades dos alimentos que eles estudavam e também do desenvolvimento desses micro-organismos. No entanto, esses valores de acidez que ele trabalhava eram valores bem específicos, valores bem restritos, e envolvia números de concentração de ácido bem pequenos. Para facilitar a sua vida, o que foi que Sorensen fez? Ele inventou uma escala que poderia medir, né, a acidez das soluções, e essa escala foi conhecida como escala de pH. E a escala de pH de Sorensen, ela vai de 0 a 14, como está representado aqui nessa figura. Bem no meio, nós temos o 7. Vamos começar pelo significado aqui do pH 7. pH 7 indica solução neutra, ou seja, é como se fosse o zero da escala numérica. Tem valores abaixo de 7 e valores acima de 7. Tá? Então, na escala de pH de Sorensen, o 0 é o pH mais ácido e o 14 é o pH mais básico. Ou seja, quanto mais à esquerda, maior a acidez. E quanto mais à direita, maior a basicidade. E no meio aqui, nós temos o pH 7. Mas, professor, por que o zero da acidez é 7? Guarda essa pergunta para o final, que ela será respondida com certeza. Mas, por hora, basta que nós saibamos o seguinte. Substâncias neutras têm pH 7. Substâncias ácidas, pH abaixo de 7, quanto mais próximo de zero, mais ácido. Substâncias básicas ou alcalinas, alcalina e básica são sinônimos, são aquelas que têm pH acima de 7, quanto mais próximo de 14, mais básico elas são. Hoje sabe-se que a Sorensen colocou de 0 a 14 por praticidade, mas na verdade o pH ele pode ser abaixo de 0 ou acima de 14, não há restrição para o valor de pH. Logicamente, você vem me perguntar uma série de outras coisas. Professor, e qual a relação disso com o meu dia a dia? Ora, a escala de pH, com a escala de pH é possível estabelecer graus de acidez e basicidade para diversas substâncias. E essa figura mostra que, então, diversas substâncias no nosso dia a dia e seus relativos valores de pH. Então, nós temos o seguinte, ó. Ácidos mais fortes, pH menor. Ácidos mais fracos ou substâncias neutras, pH maior e próximo de 7. E substâncias alcalinas, pH maior que 7. Logicamente, a próxima pergunta que você vai me fazer é como é que se calcula esse valor. Já havia mostrado antes essa fórmula. pH é menos logaritmo de base 10 da concentração do íon H3O+. Então, é um cálculo bem simples quando se conhece essa concentração. No mais, aplica-se apenas a uma fórmula e calcula-se o valor. Tá? Eu vou partir do princípio que vocês têm, né, em mãos calculadoras científicas, de modo a calcular esse logaritmo direto sem precisar usar propriedades matemáticas, ou seja, sem precisar fazer o cálculo à mão. Isso facilita muito os nossos cálculos e é claro que você ganha tempo. Se você não tiver calculadora científica, inevitavelmente você precisará recorrer a algumas propriedades de logaritmos. E aí então você precisa, logicamente, revisar esse conteúdo. É um conteúdo bem simples, não é nada complicado. Mas sem uma calculadora científica, esses cálculos eles se tornam um pouco mais
difíceis e demorados. Ok? Então, o pH vai medir a quantidade relativa de íons hidrônio, e esses íons hidrônios estão indicados na forma de concentração. Esse colchete aqui, em química, significa concentração molar. Ou seja, a concentração molar do íon hidrônio, certo? Ela é dada como a razão entre o número de mols de íons hidrônio presente na solução e o volume desta solução. Como assim, professor? Vejamos no exemplo 1. Exemplo 1. Vinagre e leite de magnésia são exemplos de substâncias facilmente encontradas em nossos lares. Sabendo das concentrações de íons H3 ou mais presentes em cada uma dessas substâncias, calcule seus respectivos valores de pH. Então, nossa missão é calcular o valor do pH do vinagre e do leite de magnésia, levando em conta seus valores de concentração de íons hidrônio. Vamos lá. O vinagre contém a concentração de um hidrônio da ordem de 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E o leite de magnésia da ordem de 3,2 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Aqui já se percebe uma grande diferença. Ora, o vinagre ele tem uma concentração de íons hidrônio muito maior do que o leite de magnésia. Como o ácido depende do hidrônio, já se sabe, sem sombra de dúvida, qual é a substância mais ácida aqui. Vinagre é uma substância ácida e o leite de magnésia ele não pode ser chamado de ácido. Essa concentração de hidrônio é tão baixa, que na verdade a substância ela já é uma base. E aqui são dois exemplos de substâncias ácidas e básicas que podem ser diferenciadas no seu dia a dia. Ácidos geralmente são substâncias que têm sabor azedo. Lógico que você não vai provar um ácido no laboratório, né? Lógico que você não vai fazer isso. Mas ácidos fracos, inclusive o vinagre, que inclusive ele é comestível, utilizado como alimento, condimento em nossos lares, você percebe claramente a sua característica ácida pelo o seu sabor azedo, assim como o suco do limão e outras frutas cítricas. Já substâncias básicas, né, elas são adstringentes, a exemplo do leite magnésia, que nós já tomamos e sabemos qual é o gosto, já sabemos qual é a sensação de tomar leite magnésia. Ele meio que prende a boca, que amarra, né? Isso é característico, essa substância adstringente é aspectos de uma base. Volto a repetir, não se deve jamais provar sabor de substância no laboratório. Não queira saber qual é o sabor de um ácido forte no laboratório, porque provavelmente você ficará sem a sua língua. Muito bem, então já que devemos calcular o pH dessas duas substâncias, vamos calcular. Vamos começar pelo vinagre, cuja concentração de íons H3 ou mais é de 4 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Primeiro passo, logicamente, é a equação do cálculo do pH. Segundo passo, calcular o pH do vinagre, substituindo aqui a concentração de íons H3 ou mais, da fórmula, pelo valor dado no enunciado, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 3. E, finalmente, o pH será dado por menos logaritmo de base 10 de 4 vezes 10 a menos 3, cujo resultado é 2,4. Já o cálculo do pH do leite magnésia, cuja concentração de íons H3 ou mais é de 3,2 vezes 10 a menos 11. Ora, pelo mesmo raciocínio, substitui-se na fórmula do pH o valor correspondente à concentração de íons H3 ou mais e calcula-se normalmente, o valor encontrado será de 10,5. Ora, percebam a diferença aqui, eu vou colocar aqui a escala novamente para nós percebermos. 2,4 vai estar situado aqui, mais ou menos, e 10,5 estará situado aqui. Então, percebam a diferença de acidez entre as substâncias. Vinagre é um ácido, pH abaixo de 7. Leite magnésia é uma base, pH acima de 7. A formação do íon H+, próton, que na verdade ele é melhor representado como íon H3 ou mais, ela está diretamente ligada ao grau de ionização alfa do ácido. O que é esse grau de ionização?
O grau de ionização nada mais é do que uma fração de moléculas de ácido que sofrem ionização. Ora, como é uma fração, nós podemos representar o alfa como a razão entre o número de moléculas do ácido que foram ionizadas pelo total de moléculas de ácido que estão dissolvidas em solução. Como sabemos, não basta apenas que o ácido se dissolva na solução. É necessário que essas moléculas sejam ionizadas. E ao serem ionizadas é que vão liberar o íon hidrônio, que vão conferir as características ácidas da solução. Outra forma de expressar o alfa, ou seja, o grau de ionização, na verdade é através do grau de ionização percentual, que nada mais é do que calcular o grau de ionização e multiplicar pelo fator de 100%, obtendo assim um percentual, que esse percentual é a forma mais comum de se indicar. Tanto que, na classificação dos ácidos em fraco, moderado e forte, o grau de ionização percentual é usado como critério. E nós temos, então, 3 categorias de ácido que dependem diretamente desse grau de ionização. Então, o que é um ácido fraco? Um ácido fraco é um ácido que possui um grau de ionização percentual menor que 5%. Qual é o significado disso? O significado disso é que ácidos fracos possuem menos que 5% de suas moléculas ionizadas. Exemplo, o ácido carbônico, que possui o grau de ionização de apenas 0,18%. Ácido moderado são ácidos que possuem grau de ionização percentual entre 5% e 50%. Nessa categoria se encontra o ácido fluorídrico com 8% de grau de ionização, ou seja, de cada 100 moléculas, apenas 8 estão ionizadas. Já os ácidos fortes são aqueles que possuem grau de ionização maior que 50%. Exemplo, ácido clorídrico, que possui grau de ionização de 92, ou seja, para cada 100 moléculas de ácido clorídrico dissolvidas, existem 92 ionizadas. E nós sabemos que, quanto maior o grau de ionização de um ácido, mais íons hidrônio este ácido libera, e, consequentemente, maior a força do ácido. Então, percebam que a força do ácido vai depender da sua capacidade em liberar íons hidrônio. Quanto mais íons hidrônio o ácido liberar, produzir, logicamente, mais forte esse ácido será. Então, a acidez, a força do ácido, depende diretamente do seu grau de ionização. Vamos ao exemplo 2? Vamos sim. Calcule o pH de uma solução aquosa de ácido bromídrico, fórmula química HBr, de concentração 0,01 mol por litro, considerando que este ácido se ioniza completamente em água. Espera aí, vamos com calma, vamos entender o problema. O que é para ser feito aqui? Ora, é um cálculo de pH. E qual é a concentração do íon H+? O enunciado não diz. Diferentemente do primeiro caso, onde nós calculamos pH já sabendo a concentração de íons H+, né, o íon H3O+, aqui essa concentração não nos é dada. Mas nos é dada a concentração total do ácido e é dito que este se ioniza completamente. Se ele se ioniza completamente, significa que todas as moléculas de HBr são ionizadas, produzindo o H3O+, hidrônio, e o brometo em solução. Ora, se eu sei que todas as moléculas dissolvidas de ácido bromídrico se ionizaram, é fácil encontrar a concentração. Ora, a concentração do ácido é a mesma do íon H+, eu abreviei como H+, na verdade é o H3O+, né? Por quê, professor? Porque cada molécula de ácido bromídrico só libera um íon H3O+. Concordam comigo? Sim, porque esse ácido aqui é um ácido do tipo monoprótico. Lembram-se disso? Ácidos monopróticos são aqueles que possuem apenas um hidrogênio ionizado em sua estrutura, diferentemente de ácidos dipróticos, tripróticos, etc., que vão possuir mais de um hidrogênio ionizado. Então, como o HBr é um ácido monoprótico, a concentração de íons H3O+, é a mesma concentração da molécula HBr.
e a concentração da molécula HBr é de 0,01 mol por litro. Ora, se a concentração de hidrônio é 0,01 mol por litro, aplica-se a equação pH igual a menos logaritmo da concentração de hidrônio, e a concentração de hidrônio é 0,01. Pelos cálculos, o pH é igual a 2. Exemplo 3. Calcule o pH de uma solução aquosa de ácido fluorídrico, considerando que este ácido possui grau de ionização de 8%. E agora, professor? Vejamos, este exemplo se parece muito com o exemplo anterior, pelo fato de que nós continuamos tendo um ácido que está se ionizando em água e queremos calcular o seu pH. No entanto, diferentemente do exemplo 2, esse ácido não possui ionização completa. O grau de ionização dele é relativamente baixo, apenas 8%. Não é um ácido forte, é um ácido do tipo moderado. Então, o que queremos descobrir é o pH. Para descobrir o pH, precisamos da quantidade de íons H3 ou mais, íons hidrônio, e como podemos descobrir essa quantidade de íons H3 ou mais, essa concentração? Certamente iremos precisar desse grau de ionização. Vejamos como isso pode ser feito. Primeiro passo, vamos expressar a equação química do problema. Ácido fluorídrico reagindo com água, formando íon hidrônio e o íon fluoreto. O HF, ácido fluorídrico, ele também é um ácido monoprótico, portanto, a quantidade de íons hidrônio formada é a mesma de hidrogênios ionizáveis, porque a proporção é apenas de 1 para 1, não há mais do que um hidrogênio ionizável aqui nessa molécula. No entanto, o que nós podemos perceber? Para o cálculo do pH, precisaremos descobrir quanto é a concentração desse íon hidrônio. E essa concentração ela é determinada pelo grau de ionização. Ora, é só pensar um pouco. Se em 1 mol, em 1 litro, aliás, de solução existe 0,01 mol de moléculas de HF, quantas dessas irão se ionizar? Ora, como o grau de ionização é 8%, apenas 8% dessas moléculas é que irão se ionizar. Ou seja, a concentração de H3 ou mais, ela é 8% da concentração do ácido, que é 0,01. Portanto, ela é 8% da concentração de HF. Concentração de H3 ou mais, ou H+, ela é 8% de 0,01. Finalmente, essa concentração ela é de 0,0008 mol por litro. Agora que sabemos a concentração de íons H+, aplicamos diretamente na equação, logaritmo do valor da concentração de íons H+, e descobrimos aqui o pH dessa solução, desse ácido, que é na faixa de 3,1. Bem, aqui é um comparativo. Vamos relembrar o exemplo 2. Exemplo 2, nós calculamos o pH do ácido bromídrico, que possuía ionização total. Então, uma solução de concentração 0,01 mol por litro de ácido bromídrico dá um pH 2. Percebam que a mesma concentração, 0,01 mol por litro, de ácido fluorídrico dá pH 3. Como isso é possível, professor? Isso é perfeitamente possível porque nós estamos tratando de ácidos diferentes que possuem forças diferentes. Aí eu te pergunto, qual é o ácido mais forte entre esses dois? Sua resposta? O ácido bromídrico, professor. Correto. Exatamente, ácido bromídrico. Por quê? Porque ele é um ácido forte que possui uma ionização total, como o enunciado diz, e o valor de pH também condiz, porque quanto menor o pH, mais ácida a solução é. Mais ácida é porque ela é mais forte. E quanto maior o pH, mais fraco o ácido é. Consequentemente, a solução ela tem menos força ácida. Exemplo 4. Vejamos. Mediu-se o pH de uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, 0,05 mol por litro, utilizando-se um pHmetro de alta precisão. Sabendo que o valor do pH encontrado foi de 1,34, estime o grau de ionização do HCl. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos pensar
porque esse problema ele é diferente dos anteriores. Nos anteriores, foi nos pedido para calcular o pH. Esse aqui, o pH foi até fornecido. O que se quer calcular é o grau de ionização. Então, vejamos. Mediu-se o pH de uma solução de HCl 0,05 mol por litro. E, mais do que medir, foi dito que o pHmetro ele é de alta precisão. E aqui eu coloco a imagem de um pHmetro digital para que vocês possam ver. O que é um pHmetro? É um aparelho, certo? Que mede pH. Daí o nome pHmetro, ou como se diz em português, pHmetro, né? Beleza. Esse aparelho é muito comum em laboratórios, ele é muito prático, ele determina o pH em questão de segundos. Basta mergulhar essa sonda na solução e observar aqui no visor. Muito bem, então em uma solução 0,05 mol por litro de HCl, o pH deu 1,34. Qual é o grau de ionização desse ácido? Vamos pensar. Primeiro passo, a equação química. HCl mais H2O tem o íon H+, e o íon Cl-. Você deve ter percebido que horas eu uso o íon H+, horas eu uso o íon H3O+. Eu faço isso de propósito para que vocês percebam que não há, nesse momento, não há diferença entre os dois. Os dois podem ser usados claramente. Muito embora a forma mais correta é usar-se o íon hidrônio e não o íon próton. No entanto, é muito comum vocês se depararem com problemas em que o íon próton está lá presente. Então, percebam que os dois podem ser usados e estejam atentos para as diferenças e o significado de cada um. Tá? É bom perceber o H+ como uma simplificação. Uma simplificação. Não corresponde à realidade do que acontece na solução. Próximo passo, como nós estamos fazendo um cálculo de grau de ionização, logicamente vamos precisar saber moléculas que estejam ionizadas. Então, esse ponto nós relacionamos a concentração do ácido clorídrico com a concentração do íon hidrônio, do próton, neste caso. Tá? Como se trata de um ácido monoprótico, essas concentrações, tá? Elas são equivalentes. Elas só não são iguais, né? Não posso dizer que a concentração de H+ é a mesma de HCl, perdão, exatamente porque existe um grau de ionização que não é 100%. Se o enunciado me dissesse que esse ácido ele se ioniza 100%, sem medo algum eu diria que a concentração de H+ também é 0,01%, mas isso não ocorre. Precisamos então descobrir. Como se descobre? Ora, como se tem o pH da solução, é possível do pH descobrir a concentração de íons H+, correto? Correto, porque o contrário é possível, ou seja, é possível encontrar o pH sabendo da concentração de H+, correto? Então, o oposto também é possível. Mas para isso, nós precisaremos ter uma alteração na matemática dessa forma. Ou seja, nós temos a forma que pH é igual a menos log de H+, e nós precisamos de concentração de H+. Então, concentração de H+, aplicando as propriedades dos logaritmos, é igual a 10 elevado a menos o valor do pH. Isso é facilmente deduzível. Eu não farei isso nessa aula, mas é perfeitamente deduzível essa expressão aqui a partir dessa que já foi fornecida. Ora, como a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH, a concentração de H+ nessa solução é 10 elevado a menos 1,34, cujo valor é 0,0457. Ora, de posse deste valor, nós já temos a concentração dos íons do íon H+, e a concentração do HCl, que é dada no enunciado. Então, o alfa vai ser o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas vezes 100%. Se a gente lembrar das soluções, o número de moléculas ionizadas, aliás, dissolvidas no sistema, ela é igual à concentração molar vezes o volume. Então, o número de moléculas ionizadas
vai ser a concentração de moléculas ionizadas vezes o volume da solução, dividido pelo número de mols de moléculas dissolvidas, que corresponde à concentração das moléculas dissolvidas vezes o volume. Percebam que volume cancela com volume e o que resta é concentração ionizadas sobre concentração dissolvidas. Ora, a concentração das moléculas ionizadas é a concentração de H+, porque as que estão ionizadas estão na forma de H+. E a concentração das moléculas dissolvidas é a própria concentração do HCl, porque o HCl é solúvel em água. Uma coisa é dissolver, outra coisa é ionizar. 100% das moléculas ionizam, mas 100% das moléculas se dissolvem, mas nem todas se ionizam. O que estamos querendo descobrir é exatamente o total que se ioniza. O total que se ioniza será a concentração das que estão ionizadas dividido a concentração de todas que estão dissolvidas. E aqui estão os valores que encontramos, né? Concentração de H+, concentração de HCl, vezes 100%. A resposta é 91%, ou seja, de todas as moléculas de ácido clorídrico dissolvidas, 91% delas também estão dissociadas. E o pOH? Já falei tanto de pH, né, como uma medida da acidez, mas existe também o pOH. Eu vou ser bem breve nessa parte, porque o pOH ela não é muito utilizado, exatamente porque o pH, por si só, ele já é uma escala bastante útil. E como pH e pOH têm propriedades quase que opostas, ao mesmo tempo que têm fórmulas iguais, você consegue descobrir um a partir do outro sem muita dificuldade. Mas vejamos aqui a expressão do pOH. pOH também é uma função P, portanto o pOH é igual a menos logaritmo de base 10 da concentração de íons OH-. E a propriedade da solução, né, do pOH é a mesma do pH, ou seja, quanto menor o pOH, mais alcalina a solução. Assim como, quanto menor o pH, mais ácida a solução. Mas, professor, o lógico não seria quanto maior? Não, porque você precisa lembrar que aqui é a função oposta do logaritmo, tem esse sinal negativo. E esse sinal negativo é que vai inverter o sentido da grandeza, ou seja, pH quanto menor, mais ácido, pOH quanto menor, mais básico. E, finalmente, acidez e basicidade na água para compreendermos melhor essas propriedades do pH. Existe um fenômeno que ocorre na água, que esse fenômeno ele é de extrema importância para a compreensão das propriedades das soluções aquosas. Esse fenômeno é conhecido como a autoionização da água. Até aqui mencionamos muito a questão dos ácidos e também das bases liberarem seus íons em água, em especial os ácidos que sofrem uma ionização. Creio que esse assunto já tenha sido estudado por vocês e já saibam qual é a diferença entre uma ionização e uma dissociação. De qualquer forma, repetirei. A ionização ela ocorre com espécies moleculares, ou seja, espécies covalentes, que ao se dissolver em água vão formar íons. Esse fenômeno é chamado de ionização exatamente porque esses íons não estavam presentes na fórmula da molécula inicialmente. A ionização ocorre com ácidos. Todos os exemplos que nós já vimos até agora nessa videoaula, os ácidos são compostos moleculares, ao contrário das bases, que são compostos iônicos, e também dos sais. Ou seja, ácidos sofrem ionização quando se dissolvem em água. Bases e sais sofrem dissociação. Como nós estamos falando da autoionização, nós estamos mencionando que a água é um composto molecular, e de fato, sim. Ocorre que a molécula de água ela sofre a autoionização, e que aqui está representada, da seguinte forma. Duas moléculas de água podem reagir entre si e uma das moléculas captura um íon H+ de outra e forma o hidrônio, ao passo que a segunda, que perdeu o próton, o íon H+, fica aqui com a carga positiva excedente.
Percebam as espécies formadas. Duas moléculas de água autoionizam, formando uma molécula de hidrônio e uma molécula de hidróxido. Professor, são os mesmos íons que dão origem aos ácidos e às bases, não é verdade? Sim. Por isso, lá no início eu mencionei que a água é uma substância muito especial, tá? Então, ora, se todo ácido forma íon hidrônio e toda base forma íon hidróxido, e a água, reagindo com si mesma, forma os dois, a pergunta que não quer calar é: a água é um ácido ou uma base? A resposta: a água é um ácido e uma base simultaneamente, porque a água recebe um nome especial, ela é uma substância anfótera. E o que é isso, professor? Substância fótera é uma substância que tem caráter ácido e básico simultaneamente. O caráter que vai prevalecer, o ácido ou básico, depende do meio em que a água se encontra. Ou seja, a água reagindo com uma certa substância vai exibir alguma propriedade que pode ser diferente quando a mesma está reagindo com outra substância, porque ela tanto pode ser um ácido como ela pode ser uma base. Então, professor, a água quando se ioniza, ela libera os íons. Então, a água pura, ela não é uma substância totalmente livre de íons. Correto, correto. Significa que a água ela é um eletrólito? Sim, a água é um eletrólito. No entanto, ela é um eletrólito muito fraco. Por quê? Porque as concentrações dos íons H3O+, e OH- são muito baixas. Ou seja, duas moléculas de água reagem formando um íon hidrônio e um íon hidróxido. Só que as concentrações do hidróxido e de hidrônios, mesmo sendo iguais, elas são muito baixas. Elas são iguais a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E aí surge ainda uma outra grandeza que nos ajuda a compreender essas propriedades da água. É a chamada constante de dissociação da água, medida a 25 graus Celsius. Essa constante ela é dada pelo produto entre a concentração dos íons hidrônio e os íons hidróxido. Como essas concentrações a 25 graus Celsius, repito porque isso depende da temperatura. A 25 graus Celsius, as concentrações são de 1 vezes 10 a menos 7, o produto da concentração do H+, ou seja, o H3O+, e o OH-, vai ser 1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7, total 1 vezes 10 a menos 14. E esse é o valor da constante de dissociação da água, ou seja, 1 vezes 10 a menos 14. Esse resultado, apesar de parecer simples e não ter tanta utilidade, ele é, na verdade, importantíssimo. Muitas informações são derivadas desse conhecimento, e em especial uma. É uma consequência direta do fato da constante de dissociação da água ser igual a 1 vezes 10 a menos 14. Qual é essa consequência? A consequência é esta. pH mais pOH de uma solução aquosa, o somatório do pH e o pOH dá como resultado 14. Esse 14 vem exatamente aqui, do 10 a menos 14 da constante de dissociação. Claro que alguma operação matemática foi executada e esse expoente foi realmente o que prevaleceu aqui, originando essa expressão muito conhecida e muito útil. Ou seja, a soma do pH com o pOH de uma solução é igual a 14. Professor, e qual é a utilidade disso? Muitas. Irei destacar duas para finalizarmos essa videoaula. Exemplo 5. Ao se medir o pH de uma solução aquosa de determinada base, o valor encontrado foi 9,5. Sabendo disto, calcule. Item A, o pOH desta solução a 25 graus Celsius. E item B, a concentração de íons OH-. Muito bem, vejamos como isso pode ser feito. No entanto, eu já detecto um problema. Qual o problema? Ora, a única informação que nos foi dada sobre a solução é o seu pH. E, no entanto, quer-se calcular o pOH e a concentração de OH-. Perceba que a concentração de OH- não tem nada a ver com pH. É outra fórmula, são outras formas de calcular. Então, como que eu vou descobrir? A saída é a seguinte. Ora,
o pOH ele pode ser determinado através dessa relação que nós vimos há pouco, ou seja, a soma do pH com o pOH é igual a 14. Por que eu recorro a essa fórmula? Porque eu sei quanto é o valor do pH. Resta-me descobrir o valor do pOH. Ao descobrir esse valor do pOH, que é a resposta do item A, poderemos responder ao item B também, ok? Então, dessa fórmula aqui, nós tiramos que pOH é igual a 14 menos pH, ou seja, pOH é igual a 14 menos 9,5, resposta 4,5. Esse é o pH dessa solução aquosa de base que foi determinado. Peço atenção para não confundirem pOH com pH. Esse pOH deu menor que 7. Como se trata de um pOH, isso não tem relação com acidez, tá? Para associarmos diretamente é uma substância muito ácida, muito básica, a melhor opção seria o uso do pH, que nós já estamos bem mais habituados. Mas, aqui nós temos um cálculo de pOH, que deu 4,5. E nós tínhamos visto em alguns slides anteriores que quanto menor o valor do pOH, mais forte a base é. E quanto menor o valor do pH, mais forte o ácido é. Muito bem. Já encontramos a resposta do item A, vamos ao item B. No item B, deixa eu só voltar para ver a pergunta. O item B questiona qual é a concentração de íons OH-. Ora, já descobrimos qual é o pOH da solução no item A. Para o item B, o que é que nós precisamos? De encontrar a concentração do íon OH- conhecendo o pH da solução. Estou usando essa fórmula, que é análoga à fórmula que já usei anteriormente para o cálculo da concentração de íons H3O+, na solução, conhecendo seu pH. Perceba que as fórmulas são praticamente iguais, mudando apenas o que quer se descobrir, qual concentração se quer descobrir e qual o pH ou pOH envolvido no cálculo. Nesse caso aqui, queremos a concentração de uma base de íons hidróxido. Portanto, vamos recorrer ao pOH, que é a escala que mede acidez e basicidade para bases. Ora, a concentração de íons OH- vai ser 10 elevado a menos pOH. O pOH calculado no item A foi de 4,5. Substituindo, encontramos que a concentração de íons OH- é 3,2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Percebam que não são cálculos difíceis, não são cálculos complicados. E com um pouco de prática, um pouco de experiência, com certeza dá para fazer esses cálculos tranquilamente. E para encerrar por hoje, façamos o último exemplo desse assunto de hoje. Exemplo 6. Qual o pH esperado de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de hidróxido de berílio, BeOH2, a 25 graus Celsius, admitindo que esta base seja totalmente dissociável em água? Agora nós estamos em busca do cálculo de pH, conhecendo a concentração de uma espécie. Uma espécie de solução. Todavia, essa espécie de solução é totalmente dissociável. Isso facilita muito os nossos cálculos. Como? Da seguinte forma. Primeiro, expressemos a equação da dissociação. O hidróxido de berílio, reagindo com água, formando o íon berílio e 2 íons OH-. Não se esqueçam do que estamos querendo nesse caso aqui, tá? Que na verdade é associar, descobrir quanto é a concentração de íons OH-. Aqui fizemos a seguinte relação. Cada 1 mol de hidróxido de berílio forma 2 mols de OH-, porque essa base aqui é uma dibase. Ela possui 2 hidroxilas por fórmula, que podem ser liberadas quando estão dissolvidas em água. Muito bem. Então, a concentração de hidróxido ela é 2 vezes a concentração de hidróxido de berílio. Exatamente porque toda molécula, todo íon fórmula de hidróxido de berílio que se dissociar em água irá formar 2 íons OH-. Então, esses íons OH- é que vão determinar as características básicas e são as substâncias que nós estamos realmente procurando. Perceba, então, que a concentração de OH- é 2 vezes a concentração de hidróxido de berílio. 2 vezes 0,05, temos como resposta a
concentração de OH- é de 0,1 mol por litro, tá? E o pOH dessa solução, aplicando na fórmula, é igual a 1. Portanto, descobrimos qual é a concentração de íons OH- e já descobrimos também qual é o pOH da solução. Finalmente, nós precisamos calcular o pH, porque é isso que está sendo cobrado, né? Qual é o pH dessa solução? Ora, já sabemos qual é o pOH e sabemos que a soma do pH com o pOH dá 14. Então, colocando na fórmula, isolando o tempo que nós queremos e substituindo o valor do pOH pelo valor que nós já tínhamos encontrado, temos como resposta que o pH é igual a 14 menos 1, pH igual a 13. E assim é feito esse cálculo, no qual foi possível encontrar o pH de uma solução básica, conhecendo previamente o seu pOH. Muito bem, eu me despeço por aqui, espero que essa aula tenha ajudado a vocês. Reforço que ela foi uma aula bem básica, porque o objetivo realmente foi introduzir o conceito de pH. Existem muitos outros casos, situações e assuntos onde é possível inserir o pH como assunto de química. Então, deixo o lembrete a vocês para reforçarem o estudo desse assunto e aprofundarem. No mais, espero que todos tenham aprendido, todos possam ter conhecido um pouco mais sobre esse assunto e fico à disposição para auxiliá-los, né, na descrição do vídeo ou por outros meios de contato também. Então, desde já eu agradeço a todos e desejo muitos bons estudos.